Foi por isso que João chorou, porque se ninguém pudesse tomar esse livro, toda a criação, tudo estaria perdido. Ela simplesmente retornaria a átomos e moléculas, e assim por diante, e luz cósmica, e não haveria criação, pessoas, nada mais, porque Adão perdeu o direito a esse livro. Ele perdeu quando deu ouvidos à sua esposa, e ela deu ouvidos aos arrazoamentos de Satanás, ao invés de a palavra de Deus. Está vendo? Foi perdido. Então, não podia retornar às mãos sujas de Satanás, que a afastou do caminho, tentando-a, de modo que retornou ao seu dono original, como qualquer título de propriedade retornaria. Veja, retornou direto ao seu dono original, que foi Deus, o Criador, o qual a fez, e ele o retém. E há um preço, que é a redenção. Há um preço pela redenção, e não havia ninguém que pudesse pagá-lo. Deste modo, ele disse, fez suas leis, suas próprias leis de um parente redentor. Então, não foi encontrado ninguém. Todo homem nasceu de sexo, nasceu de desejo sexual. Ele esteve no pecado original, Satanás e Eva, de modo que não podia fazê-lo. Não há nada nele, nenhum santo papa, sacerdote, doutor em divindade, quem quer que fosse, ninguém seria digno, e não podia ser um anjo, porque tinha de ser um parente. Ele tinha de ser homem. Então, o próprio Deus se tornou parente ao se revestir de carne humana através do nascimento virginal. E ele derramou seu sangue. Esse não foi o sangue de um judeu, não foi o sangue de um gentio, foi o sangue de Deus. Está vendo? A Bíblia disse que somos salvos através do sangue de Deus. A criança recebe o sangue do pai, sabemos disso. Algo no sexo masculino produz a hemoglobina. Assim, verificamos como a galinha, quanto a botar ovo, ela pode botar um ovo, mas se o galo ou o macho não esteve com ela, não chocará. Não é fértil. A mulher é apenas a incubadora que leva o ovo, mas o germe vem do macho. E, neste caso, o macho foi o próprio Deus. Assim é como eu digo, que subir é descer, e grande é pequeno. Deus era tão grande que chegou a se formar em uma coisa tão pequenina, em um pequenino germe no ventre de uma virgem. E ali em volta ele desenvolveu as células e o sangue, e nasceu e cresceu na terra, e desse tipo de começo inadulterado, nem sem qualquer desejo sexual nisso. E então ele deu esse sangue, porque se tornou nossa parentela, e ele foi o parente redentor e derramou esse sangue voluntariamente. Ele não tinha de fazê-lo, ele o deu voluntariamente para redimir. Então ele vai sobre o altar de Deus e espera lá, enquanto Deus segura o livro da redenção nas mãos, e o cordeiro ensanguentado se encontra no altar de sacrifício. Lá está o cordeiro para fazer redenção, fazendo intercessão. Então, como ousa alguém dizer que Maria ou José ou qualquer outro mortal poderia ser intercessor? Não se pode interceder a menos que haja sangue aí. Sim, Senhor, há um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. É isso que a Escritura diz. Lá se encontra ele, e até que a última alma tenha sido redimida, e então ele sai para requerer o que ele redimiu. Oh, que grande Pai ele é! Agora lembre-se, sempre ensinei que pela boca de 2 ou 3 testemunhas seja confirmada toda palavra. E a Escritura, do mesmo modo que não se pode tomar uma Escritura e provar nada a não ser que haja algo que acompanhe. Está vendo? Veja,
Posso tomar uma escritura e dizer: Judas foi e se enforcou. Tomar outra e dizer: Vai tu e faze o mesmo. Está vendo? Mas veja, isto não combina com o resto dela. E pensei, sob este sexto selo, quando o Espírito Santo o abriu lá e viu que era, então achei que seria bom dar à classe uma coisinha diferente esta noite. Está vendo? Porque pode ser cansativo só me ouvir falar o tempo todo, por isso pensei em fazermos algo diferente. Agora note, este grande evento estava selado sob o livro de mistério da redenção. Agora, o cordeiro que o tem na mão irá abri-lo. Agora, vejamos Mateus capítulo 24, o próprio cordeiro falando. Agora, qualquer um sabe que Cristo é o autor do livro inteiro, no que diga respeito a isso. Mas este é o seu discurso aqui, ou seu sermão ao povo, muito bem, aos judeus. Agora, quero que você segure seu livro assim, Mateus 24 e Apocalipse 6, assim. O irmão Brana segura sua Bíblia aberta nesses 2 capítulos. E comparemos algo aqui só um pouquinho. Agora, observe isto agora. Você pode verificar exatamente como é. Veja, o que o cordeiro aqui está mostrando exatamente em símbolo é o que ele disse aqui em palavra, fazendo exatamente de modo que o torna certo. Agora é só isso. Aqui está um. Ele está falando disto, e aqui foi onde aconteceu. Está vendo? É perfeita vindicação. Agora vejamos o capítulo 24 de São Mateus e Apocalipse 6 e comparemos o capítulo 24 de Mateus. Todos sabemos que esse é o capítulo ao qual todo erudito, toda pessoa se refere para falar sobre o período da tribulação. Sai do capítulo 24 de Mateus. Agora vamos... Se é assim, agora nós... Porque sabemos que este sexto selo é o selo do juízo. É o selo do juízo, é exatamente isso. Agora veja, já se deu a cavalgada do anticristo. Vimos a igreja ir-se. Agora ela está completa, sobe. Então vemos os mártires daqueles judeus lá atrás, debaixo do altar. Agora aqui está a manifestação do juízo sobre as pessoas que são deste juízo de tribulação. Sairão os 144.000 judeus redimidos. Provarei a vocês que são judeus e não gentios. Eles não têm nada a ver com a noiva, nada mesmo. A noiva, vimos que a noiva já partiu. Não se pode colocar isso em nenhum outro lugar. Não retorna até o capítulo 19 do livro dos Atos. Agora note, porque o sexto selo é o selo do juízo da palavra. Agora aqui, comecemos agora e leiamos São Mateus capítulo 24. Agora, gostaria de lhes dar uma coisa aqui que há pouco procurei para descobrir. Agora, São Mateus, de 1 a 3. Bem, é onde vamos ler primeiro. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Agora, e versículo 3, estando assentado no monte Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando essas coisas serão, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Agora, paremos aí. Estes 3 versículos. Isto aconteceu realmente na tarde de terça-feira, do dia 4 de abril de 30 depois de Cristo. E os primeiros 2 versículos aconteceram na tarde do dia 4 de abril de 30 depois de Cristo. E o versículo 3 aconteceu na noite de terça-feira do mesmo dia. Está vendo? Eles vieram ao templo e lhe perguntaram essas coisas. E isto? E isto?
vê este grande templo? Não é maravilhoso? Ele disse: não ficará pedra sobre pedra. Então ele subiu ao monte e se sentou. Veja, isso aí. Aí ele começa, é à tarde. E então, quando subiram, perguntaram-lhe lá em cima, disseram: queremos saber acerca de algumas coisas. Agora note, aqui estão 3 perguntas feitas pelos judeus, seus discípulos. 3 perguntas são feitas. Agora observe o que primeiro o que quando serão essas coisas? Quando não ficará pedra sobre pedra? Que sinal haverá da tua vinda? Segunda pergunta: e do fim do mundo? Está vendo? Há 3 perguntas. Agora, aí é onde muitos homens cometem seu equívoco. Aplicam estas coisas aqui a alguma era, então, quando, veja, ele está respondendo 3 perguntas. Observe agora quão bonito é. Versículo 3, veja, a última frase aí do versículo 3. E qual será? Primeiro, eles o chamaram ao Monte das Oliveiras aqui, em particular. Diz-nos, quando serão essas coisas? Pergunta número 1. Que sinal haverá da sua vinda? Pergunta número 2. E do fim do mundo? Pergunta número 3. Está vendo? Há 3 perguntas diferentes que foram feitas. Agora, quero que você vire e observe como Jesus aqui lhes diz acerca destas coisas. Oh, como é bonito! Eu simplesmente me faz. Eu recebo. Que palavra foi aquela que usamos outra noite? A congregação. Estímulo. O estímulo da revelação. Notem. Agora voltemo-nos agora ao primeiro selo dos selos deste livro e comparemos com este primeiro selo com esta primeira pergunta. E cada pergunta compare bem e veja se não se encaixa perfeitamente, do mesmo modo que fizemos com todas essas outras aberturas e com as eras da igreja e tudo mais, exatamente a mesma coisa. Aí está o selo, perfeitamente aberto então. Note agora vamos ler primeiro para o... Então ele lhes respondeu, e então ele vai começar a responder agora, e queremos comparar isto com os selos. Agora observe, o primeiro selo é Apocalipse 6, 1 e 2. Agora nós lemos 6, 1 e 2. E o cordeiro, havendo ele aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais, que dizia, como em voz de um trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Quem nós descobrimos ser este indivíduo? A congregação diz: Anticristo. Anticristo. Mateus 24. Agora, 4 e 5. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Está vendo? Anticristo, aí está o selo. Está vendo? Está vendo? Ele falou isso aqui, e aqui abre um selo, e aqui estava ele perfeitamente. Agora, o segundo selo, Mateus 24, 6, Apocalipse 6, 3 e 4. Agora observe, Mateus 24, 6. Agora deixe-me ver o que diz. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Muito bem, tomemos o segundo selo, Apocalipse 6, 3 e 2. Observe o que ele diz agora. E havendo aberto o segundo selo, e ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros,
e foi-lhe dada uma grande espada. Perfeitamente, exatamente. Oh, eu gosto de fazer a Escritura responder a si mesma. Não gostam? A congregação diz: Amém. O Espírito Santo a escreveu toda, entretanto, ele é capaz de a revelar. Agora, notemos o terceiro selo. Agora, este é fome. Agora, Mateus 24, 7 e 8. Tomemos o 7 e 8 em Mateus. E se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Veja, você está chegando perto agora. Agora, Apocalipse no 6. Agora vamos abrir o terceiro selo. Encontra-se em Apocalipse 6, 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, eu vi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, dizendo: Uma medida, um dinheiro, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e vinho. Fome, veja, exatamente o mesmo selo, a mesma coisa que Jesus disse. Muito bem.